nós estamos a serviço de Deus, não estamos, tio senhor? Nós não temos que temer isso. Vamos lá visitar o Carlos. Arriaram o cavalo, chegaram, levaram víveres, levaram água. Chegaram lá, realmente o Carlos estava sem alimento e sem água. Eurípides deu alimento, deu o passe e na saída deu-lhe um beijo na testa. Iniciava-se a primeira grande cura de Eurípides, a segunda foi sua mãe, a primeira foi do Carlos. Era um leproso que se encontrava isolado em Santa Maria esperando a morte, porque ninguém mais o visitava de medo da doença. Eurípides o curou. Isso está na tradição oral nossa, né, Marileia? As pessoas passavam mal em algum lugar, aqui, e de repente se Eurípides chegava, sem chamar, sem comunicar, se Eurípides chegava na casa da pessoa enferma, né? Isso aconteceu com o meu próprio pai. Mas eu contei do meu. E meu pai, papai contava que minha avó já tinha perdido 2 irmãozinhos do papai com croup, difteria, né? É. E o papai contraiu a doença também e começou a passar mal, né? De repente chegou a ser Eurípides, medicou, chamou umas pessoas e disse: ó, não abandone a mãe do menino. Meu avô era mascate, viajava muito. Não abandone ela até eu voltar, porque o menino corre risco de vida. Mas ninguém tinha chamado de Eurípides, ele chegou lá. E quando foi na madrugada, ele voltou. Voltou, mediu a febre do papai, quando menino, 5 anos, falou: pode ir embora todo mundo, que o perigo passou. Ao adotar o Espiritismo como sua nova filosofia de vida, Eurípides cria, em 11 de junho de 1904, o culto das 9 horas, em que pessoas de todos os credos religiosos pedem a ajuda espiritual para si e para seus familiares, recebendo fluidos de espíritos benfeitores por meio de médiuns espíritas. O tio Eurípides, ele teve uma intuição de fundar o culto às 9 horas da manhã. E esse culto foi fundado em 1904. O dia que ele faleceu, no outro dia, vovó Meca prosseguiu com o culto. E depois, no desencarne da vovó, a mamãe aqui fazia o culto, todos faziam culto, entendeu? Mas quem permaneceu com o culto foi a mamãe. Isso foi acontecendo de 1904, mês a mês, dia a dia, ano passava ano, até 1907, começo de 1907, quando Eurípides Barçanufo, desesperado, resolveu fechar o colégio. Não tinha mais aluno, não tinha mais professor, não tinha mais dinheiro para pagar o colégio, estava falido. O único dinheiro que Eurípides tinha era o ordenado que o seu pai lhe pagava para fazer a escrita do armazém comercial do pai, que já era próspero bem antes dele se tornar espírita. E quando Eurípides chorava copiosamente, porque ia fechar o colégio, porque tinha acabado tudo e ele não tinha mais recursos para dar continuidade. Ele tinha até colocado uma placa em frente ao colégio que dava aula de diversas matérias, e aquela placa não atraiu nenhum aluno. E ele então estava desesperado, quando surge um espírito de grande luz que se identifica para ele. Nessa altura, Eurípides já tinha todas as mediunidades que Kardec dá notícia no Livro dos Médiuns desenvolvidas. E ele então conscientemente diz para si mesmo: eu estou sendo mistificado. Um espírito desta categoria não se comunicaria comigo no estado emocional que eu me encontro. Isto é mistificação. E repele o espírito. Mas como ele tinha todas as mediunidades e o espírito é muito poderoso, ele foi induzido a ficar inconsciente. E pela psicografia inconsciente, ele escreveu um bilhete mais ou menos assim. Pode ser que tenha até outros termos. Esse bilhete está transcrito no livro da Corina Novellino, Eurípides, o Homem e a Missão. Meu filho, não feche a escola. Apague da placa Liceu Sacramentano, que guarda resquícios da vaidade humana.
Escreva no local Colégio Allan Kardec. Dê aulas do Evangelho do meu filho às quartas-feiras e monte um curso de astronomia. Repito, monte um curso de astronomia. O novo colégio terá a proteção do meu manto de amor. Maria, serva de Deus. Ele foi lá correndo, apagou da placa Liceu Sacramentano, escreveu Colégio Allan Kardec. Comunicou o fato a seus companheiros de Santa Maria e passou a dar aulas do Evangelho de Jesus às quartas-feiras e montou o curso de astronomia. Mas ele não tinha alunos. Os primeiros alunos foram alguns companheiros, a mãe dele, alguns companheiros que foram se tornando espíritas e os confrades de Santa Maria que iam para lá assistir às aulas. Mas não era só isso, eles eram médiuns de efeitos físicos e ajudaram Eurípides Barçanufo a montar um aparato espiritual. O homem não havia descoberto as técnicas de comunicações que hoje nós temos. Eurípides falava no Colégio Allan Kardec e sua voz era ouvida em todas as casas da região. E eu tenho o depoimento de uma senhora que eu amei muito como minha avó. Não foi minha avó, ela gostava que eu chamasse ela de nona, Concheta Lenza Serck, entendeu? Ela morreu com 93 anos, muito lúcida, e toda vez que eu vinha aqui eu ia visitar a nona. E ela lembrava da figura de Sr. Eurípides. E Sr. Eurípides, às 9 horas, fazia uma prece lá no colégio dele. Então, ela morava a uma certa distância e ela falava: mamãe, quem está gritando? A mãe dela respondia: é o espírita que está rezando. Mediunidade de efeito físico dele e dos demais companheiros de Santa Maria presentes, que dava condições aos espíritos de produzir esse fenômeno. E através desse fenômeno, Eurípides reconquista amigos, professores, alunos, e logo o Colégio Allan Kardec se torna no principal estabelecimento de ensino do Triângulo Mineiro, de Minas Gerais, e está para ser conferido, talvez até do Brasil, porque na época se aplicava a pedagogia da palmatória, do prêmio e do castigo. O professor trazia nas mãos uma palmatória e na outra mão grãos de cereais para castigar os alunos ajoelhados quando esses errassem as lições. E trazia a vontade de premiar aqueles que se destacavam. Eurípides substituiu tudo isso pela filosofia, pela pedagogia de Pestalozzi, a pedagogia do amor. Então isto, nessa época, foi uma verdadeira revolução no ensino. Os inspetores federais que visitavam o Sacramento, e há relatórios dizendo isto, que nunca viram coisa igual, que a técnica didática do professor era inigualável, que ele fazia os seus alunos estudarem com prazer, que os alunos tinham prazer de aprender e que todos os seus alunos tinham alto grau de aproveitamento e que isso era coisa raríssima. E o Colégio Allan Kardec foi se destacando, ao ponto de se tornar, nas provas de fim de ano, um verdadeiro conclave brasileiro de intelectualidade. Os intelectuais vinham para Sacramento para assistir os exames finais dos alunos de Eurípides Barçanufo, porque era um show de sabedoria, um show de conhecimento. Pelo lado material, pelo lado terreno, não era para ter, na minha concepção, não era para esse colégio de Sr. Eurípides ter prosseguido. Porque dentro de uma cidade essencialmente católica, né? De repente um colégio espírita, que era uma coisa que se dizia na época... Assustava, né? Assustava, o espiritismo, né? A gente tinha medo. Eu não sei te explicar isso no campo material, por que esses meninos estavam no colégio de Sr. Eurípides. Ou das duas, uma. Ou o ensino era por demais excelente,
ou ter uma força espiritual, como a Marileia colocou nisso daí, né, Marileia? Porque pelos olhos da carne, você está entendendo, não era para ter vingado esse colégio de Eurípides, mesmo porque os padres continuaram a ter colégio. Eurípides abre a farmácia espírita Esperança e Caridade com a ajuda financeira de seu pai Mojico, de Frederico Peiró, de Azarias Arantes e de Dona Maria Leite. Eurípides manda buscar os remédios de manipulação na Casa Fretan e na Drogaria do Leão, ambas na Rua São Bento, em São Paulo. Nós estamos diante da casa comercial do senhor Mojico, pai de Eurípides Barçanufo, fundada em 1894. Ao lado da casa, onde hoje é a agência de Correios, é que se encontrava a farmácia de Eurípides Barçanufo. No preparo das manipulações de remédios e no atendimento da população, ajudam sua mãe, Dona Meca, e as irmãs Ederite e Eurídice, mais conhecidas como Sinhazinha. Dona Amália Ferreira de Melo é outra importante colaboradora do médium e passa a ser sua dedicada secretária. Essa farmácia, toda a construção, ela foi transferida para a Chácara Triângulo, onde hoje existe o Recanto da Prece, dirigida por suas sobrinhas Egorina e Nizinha Cunha. Aí eu vim da cidade, muito feliz, né, de ter comprado o quarto do tio Eurípides, né? Cheguei aqui e falei, pai, eu comprei o quarto do tio Eurípides. Ele falou assim, muito bem, minha filha, mas você tem dinheiro? Eu falei assim, eu toda a vida pensei em ter uma libertação, comprar uma conduçãozinha para mim se locomover, né? E eu tenho um pecúriozinho que meu irmão me deu e tudo. Então, vamos para o quarto de Eurípides. Com amigos e familiares, Eurípides forma um grupo de estudos sobre o Espiritismo. Em 27 de janeiro de 1905, criam o Grupo Espírita Esperança e Caridade. O pasto espiritual produz seus frutos. O grupo imediatamente adota uma máxima do Espiritismo: fora da caridade não há salvação, começando a ajudar os mais carentes sem perguntar sobre sua religião, dando prioridade à saúde e à educação. O centenário grupo de estudos da doutrina dos espíritos prossegue até hoje sua trajetória, espalhando amor ao próximo na pequena e bela Sacramento. Em janeiro de 1907, abre o colégio Allan Kardec. Como médium, Eurípides presta atendimento gratuito em domicílio, receitando, sob orientação espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, o mesmo que defendeu o espiritismo e os espíritas de ataques no final do século XIX. Bezerra de Menezes é considerado o médico dos pobres por estudiosos e praticantes da doutrina espírita. O humanista e homem público convertido ao espiritismo nasceu no Ceará, mas viveu a maior parte de sua vida no Rio de Janeiro. Faleceu em 1900 aos 69 anos. Ele era homeopata, ele era poliglota, ele era professor, ele era uma pessoa culta, ele falava 2 ou 3 línguas. Então, essa pessoa tinha que ter destaque dentro da Câmara. O senhor Eurípides teve destaque dentro da Câmara. Então, até aqui, por incrível que pareça, apareceu aqui, sem a gente esperar, apareceu o livro do senhor Eurípides aqui. Então, você veja bem, as atas da Câmara, né? Ele era o secretário da Câmara. Ele lavrava as atas e ele assinava com o presidente. Então era uma pessoa de destaque. Necessariamente, o senhor Eurípides era uma pessoa de destaque. O presidente da Câmara é o Coronel Zé Afonso. Está assinado aqui, ó. Coronel Zé Afonso de Almeida.
presidente, e o secretário Eurípides Barçanufo. Quando se torna espírita em 1904, assume a defesa dos ideais da doutrina, propõe e aprova leis que trazem muitos benefícios inimagináveis para uma cidade do tamanho de Sacramento. Citamos apenas a linha de bondes e a usina elétrica do Cajuru, tipos de benfeitorias inexistentes, inclusive em algumas capitais e grandes municípios do Brasil. Eurípides Barçanufo, juntamente com toda a pleiade de vereadores que trabalhavam junto com ele, empenharam um projeto junto à Câmara Municipal de Sacramento daquela época para a construção da usina hidrelétrica Cajuru. E a partir daí chegou o progresso à nossa cidade, que até então tudo passava perto. De repente começou a passar dentro, a energia chegava dentro da cidade, as informações, os bondes, os trens. Então era a visão que ele tinha de um futuro. Lutava sempre buscando desenvolver não só a parte religiosa, procurando ajudar os mais necessitados, sempre ao lado dos mais simples, dos mais humildes, mas também como um homem público, a colaboração que ele trouxe para a nossa comunidade, de suma importância para uma comunidade pequena do interior, mas com uma visão grande, futurista, já projetando uma Sacramento que nós temos hoje e com certeza nós teremos aí ainda que desenvolver muito. Mas muito foi feito por ele, deixando a porta aberta, deixando o caminho aberto para que outros administradores pudessem somar e trazer mais para a nossa cidade. E o que mais nos chama a atenção do trabalho do Eurípides como homem público foi que o Estado de Minas Gerais dá uma modificação na legislação ampliando o mandato dos vereadores de 4 para 6 anos. E Eurípides então faz uma carta, um termo, comunicando ao presidente da Câmara que ele estava dispensando a extensão dos 2 anos, porque o povo havia votado para que ele cumprisse um mandato de 4 anos. Ele não sabia se era do interesse do povo a permanência dele. Ele não concordou, então ele deixou a cadeira. Lamentado muito pelos vereadores, há uma lamentação dos vereadores quando ele deixou a Câmara. A espiritualidade superior o chama para se dedicar exclusivamente ao socorro dos aflitos e às curas através dos seus dons mediúnicos. A mediunidade de cura é a mais requisitada e o médium passa a ser procurado na farmácia por um número cada vez maior de pessoas. Segundo o Dr. Tomás Novelino, grande admirador do educador e médium de Sacramento, uma das faculdades mediúnicas mais impressionantes de Eurípides era a do desdobramento. Barçanufo foi realmente o apóstolo da caridade, antes de tudo. Ele é uma figura complexa, mas eu colocaria em primeiro plano a caridade na pessoa de Barçanufo. A vida dele foi inteiramente doada à população, não apenas de Sacramento, da cidade de Sacramento onde ele viveu, mas vinham pessoas do Brasil inteiro para consultá-lo, receber os benefícios da sua extrema bondade e da sua mediunidade. Porque, como médium, ele, de desdobramento, antes de tudo, ele foi o mais importante na história da mediunidade no Brasil. Os alunos dele contavam, os ex-alunos, que ele estava na sala de aula, de repente entrava numa sonolência, né? Passado alguns minutos, ele retornava às atividades e falava: estive lá em lugar tal, curei fulano, assisti a um parto, e depois eles iam e comprovavam que realmente aquilo aconteceu. Que ele esteve lá naquele lugar, atendeu alguém e, no entanto, os alunos continuavam vendo ele ali em sonolência dentro da sala de aula. Numa desses momentos culminantes da mediunidade, no colégio dele, durante a aula, ele voltou do transe e disse para os alunos: acabei de realizar um parto
difícil. E o marido dessa senhora que deu à luz a um menino, o marido vem vindo aqui para o colégio para me chamar, para que eu faça o parto. Mas eu já fiz. Ele vem vindo a cavalo, está subindo as escadas, agora apeou o cavalo, está subindo os degraus, vai bater na porta, vocês se levantem, cumprimentem e sentem. Nesse exato momento, abriu a porta, entrou o marido, nervoso. Por favor, professor Barçanufo, venha ver minha mulher, fazer o parto dela, porque ele fazia parto, ele era muito conhecido como médium parteiro. Ele disse, já fiz o parto. Não é possível, replicou o marido, porque eu teria visto o senhor a caminho. O caminho é um só. Não, mas eu já fiz o parto, nasceu um belo menino, meus parabéns. O marido não acreditou, ainda pegou o Barçanufo pelo braço e levou até sua casa. Barçanufo, homem acessível, generoso, acompanhou o marido. E a esposa, com o bebê no colo, quando viu o Barçanufo entrar com o marido, disse, professor Barçanufo, não precisava ter voltado, eu estou passando muito bem com a criança. Quer dizer, estou citando um caso entre dezenas e dezenas e dezenas de casos em que o Barçanufo atuou como médium parteiro. Porque quem fazia o parto, o espírito, era o Dr. Bezerra de Menezes, um espírito conhecido no Brasil inteiro. A cidade de Sacramento e o médium espírita ficavam famosos. Seu prestígio cresce cada vez mais. Aumenta o volume de cartas que recebe diariamente de várias partes do Brasil com pedidos de receitas e remédios. E ele estava num desses passeios com seus alunos, viu uma linda pedra que parecia polida, que se prestava a escrever. Então ele pediu para os alunos pegarem a caneta, usava a caneta tinteiro, e cada um escreveu o nome naquela pedra. Eles escreveram, ele joga a pedra no Rio Borá, no Ribeirão Borá, e